meu irmão, coitado, né? Aí Leonardo está aqui, vai conversar com a gente hoje. E é irmão do Ednilson, irmão do Eduardo, essa família linda que está trabalhando com a gente já tem muito tempo. E hoje é um prazer recebê-lo, Leonardo. Ele trabalha em Três Corações, né, na casa de lá. Também dá palestras lá e é um expositor espírita e é muito antigo nisso, sabe o que faz. E também vem aprender com a gente, né, o nosso estilo mais despojado, ensinar, aprender. Isso é espiritismo, essa troca. Então, seja bem-vindo à nossa casa. Tomara que venha uma vez por mês, pelo menos, né? Para a gente receber, confraternizar com todos sempre receber. Ele vai falar com a gente sobre dever e espiritualidade. Ednilson vai fazer uma leitura. E aí eu pediria para o Carlos, por favor, para ele fazer a prece para a gente ler. A gente começar o nosso trabalho. Eu não falei assim, me pega lá. Não te canses. A mensagem de Emmanuel do livro Fonte Viva. Não nos desanimemos de fazer o bem, pois ao seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Geralmente a gente desfalece antes. Né? Está em Gálatas, na carta de Paulo 6:9. Quando o buril começou a ferir o bloco de mármore embrutecido, a pedra, em desespero, clamou contra o próprio destino. Mas depois, ao se perceber admirada, encarnando uma das mais belas concepções artísticas do mundo, louvou o cinzel que a dilacerara. A lagarta arrastava-se com extrema dificuldade e, vendo as flores tocadas de beleza e perfume, revoltava-se contra o corpo disforme. Contudo, um dia, a massa viscosa em que se amargurava converteu-se nas asas de graciosa e ágil borboleta e então enalteceu o feio corpo com que a natureza lhe preparara o voo feliz. O ferro rubro, colocado na bigorna, espantou-se e sofreu, inconformado. Todavia, quando se viu desempenhando importantes funções nas máquinas do progresso, sorriu reconhecidamente para o fogo que o purificara e engrandecera. A semente lançada à cova escura chorou, atormentada, e indagou por que motivo era confiada assim ao extremo abandono. Entretanto, em se vendo transformada em arbusto, avançou para o sol e fez-se árvore respeitada e generosa, abençoando a terra que a isolara no seu seio. Não te canses de fazer o bem. Quem hoje te não compreende a boa vontade, amanhã te louvará o devotamento e o esforço. Jamais te desesperes e auxilia sempre. A perseverança é a base da vitória. Não ouvides que ceifarás mais tarde em tua lavoura de amor e luz, mas só alcançarás a divina colheita se torne a confiança, sem nunca desfaleceres. A mensagem fala por si. Viva a todos agora, fechar os olhos, vinha pensando nessa mensagem que ouvimos, nos posicionar diante da vida, da eternidade da vida, e por maior que seja uma dificuldade, como diz a mensagem, se hoje somos a feia lagarta que só quer se alimentar, em breve, a linda borboleta alcançará as mais altas paragens. Por isso, agradeçamos o estágio em que nos encontramos, que é o melhor para a nossa caminhada. Vamos juntos agradecer o dia de hoje, que é o que temos, a saúde, as pessoas com quem convivemos, nos encontramos e nos reencontramos. O lugar onde estamos nesse instante, essa casa de Jesus, e sempre, todas as semanas, aqui estamos para buscar o pão espiritual. E hoje, mais uma vez, aqui estamos para esse aprendizado de luz. Que os mentores dessa casa estejam com nossos palestrantes e que tudo seja feito em seu nome. Agora. Fica à vontade, a casa é toda sua.
nossa reunião e nos proporcione muita paz. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, definiu o espiritismo como sendo a ciência que estuda a natureza, a origem e o destino dos seres espirituais, assim como o seu intercâmbio com os indivíduos encarnados, com os homens. Essa definição está na obra O que é o Espiritismo, de 1858. E essa definição demonstra que a doutrina nasce e nascia como uma ciência, a partir da análise do fato, do fenômeno natural, que é o fenômeno mediúnico e fenômenos afins, que são fenômenos interrelacionados e muitos deles profundamente causados por uma verdade extraordinariamente válida, talvez a descoberta mais importante de toda a história, com certeza que é a imortalidade da alma. Então não morremos nunca, porque nós somos espíritos. E isso dá sentido a todas as outras descobertas, dá sentido a todas as outras invenções, torna tudo mais, com muito mais beleza, com muito mais profundidade, porque mostra que a nossa vida tem sentido, tem um significado maior. E vai continuar. Então os nossos esforços não são perdidos. Então realmente a imortalidade da alma, indiscutivelmente, é o conhecimento que uma vez adquirido é a base para todos os outros conhecimentos e para todas as outras consequências espirituais, morais, culturais, filosóficas. E Kardec entendeu profundamente isso, porque ele foi analisar o fato, o fenômeno. Mais à frente, na codificação, ele enxerga, ele é claro, ele é o lúcido codificador, o homem que debatia de igual para igual com a falange do espírito de verdade. Então ele consegue enxergar essas implicações. Ele consegue enxergar o crescimento doutrinário, do bloco doutrinário. E aí ele diz que o espiritismo é uma filosofia de causas científicas, porque nasce como ciência. E inevitáveis consequências ético-morais, consequências religiosas. E ele faz uma análise, inclusive no Livro dos Médiuns, sobre os adeptos do espiritismo e o tipo de comprometimento que cada um deles tem perante a doutrina. Posteriormente, com a publicação de Evangelho segundo o Espiritismo, ele chega a dizer que o verdadeiro espírita é reconhecido pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende para domar suas más inclinações, demonstrando que o verdadeiro espírita não é quem sabe mais doutrina, mas aquele que aplica mais a doutrina que sabe na sua própria mudança íntima. Porque nós somos espírito. E a primeira manifestação do espírito, da existência espiritual, é o pensar e o sentir. Então, na medida que nós transformamos o nosso pensar e o nosso sentir, nós estamos caminhando para encontrar os verdadeiros anseios de todo ser humano. A paz, a felicidade, a realização dos seus sonhos, a aspiração do trabalho. Então, somente com o trabalho de transformação moral que nós atingimos um estágio de compreensão da doutrina espírita. Porque quando Kardec diz na definição que o espiritismo é a ciência que estuda a natureza, a origem e o destino dos seres espirituais, ele está dizendo que o espiritismo não é filosofia, porque responde às questões ancestrais propostas pela filosofia. Quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? Qual a finalidade da vida na Terra? Por que estamos aqui? Por que sofremos? Mas nasce como ciência, porque é a análise do fato. E ele, inclusive, utiliza de métodos qualitativos e quantitativos, sendo, inclusive, um precursor da parapsicologia, da metapsíquica, porque aplicou, de certa forma, o método estatístico. Porque primeiro ele fazia uma avaliação do conteúdo da mensagem e depois
só dava o caráter geral de conteúdo doutrinário para aquela mensagem previamente selecionada, que fosse coerente, concorde com o conhecimento científico da época, e essa pré-seleção, através da sua profunda acuidade intelectual, não tornava essa mensagem doutrina, mas tornava uma mensagem interessante para ser estudada à luz da doutrina, sendo que, por outros meios, ela poderia ser testada na ciência da terra e na ciência do mundo espiritual, esperando a confirmação do critério da universalidade do ensino dos espíritos, por outros médiuns, por outros centros. Isso é muito importante. O intercâmbio entre casas é muito importante, porque às vezes os grupos, como se selecionam por uma afinidade fluídica, as opiniões vão se equalizando dentro de um grupo, e o intercâmbio de ideias faz parte, aliás, como foi colocado na apresentação, faz parte dessa busca realmente pela verdade, porque o que é a verdade no universo inteiro. Então é óbvio que dentro de determinados grupos, um grupo muito fechado, muito hermético do ponto de vista doutrinário, às vezes não abre espaço para novas ideias. E pode estar submetido às mesmas influências do ponto de vista espiritual, tanto boas como negativas. E nós que buscamos a verdade não temos que ter o medo do debate. É lógico, o debate educado, o debate com sinceridade. Porque outro tipo de debate não nos interessa. Mas o debate nesse nível, para nós não tem problema, porque se nós estivermos errados, a gente tem que agradecer, só porque nos esclarecer. Porque estamos em busca da verdade. E nós temos que ter essa humildade. Daí temos que amar a verdade mais do que o rótulo espírita, inclusive. E Kardec, com a sua sabedoria e humildade, conseguiu vislumbrar isso com muita beleza, tornando a doutrina espírita uma doutrina verdadeiramente imorredoura, eterna. Porque ele diz que se algum dia a ciência provar que há um equívoco na doutrina em algum ponto, nós devemos corrigir esse ponto e seguir com a ciência. De maneira que ele não tornou o Livro dos Espíritos uma obra inquestionável. Muito pelo contrário, é uma obra de questões. É um interno questionamento. São 1019, mas na verdade muito mais, com a subdivisão das questões, fora os seus comentários. Então a doutrina espírita começa com o Livro dos Espíritos e não termina com ele. Tanto é que o próprio Kardec desdobrou em outras obras. Porque a doutrina espírita evolui. E nós evoluímos com a doutrina espírita, através do conhecimento das leis da vida e de nós mesmos. Porque o Espiritismo nos ensina que as leis que regem o universo, leis criadas por Deus, não se restringe às leis que regem somente a matéria, a química, a física, a biologia. Não. As leis que regem o universo também incluem leis que tocam uma área muito delicada, que é o interrelacionamento pessoal, que é o relacionamento da criatura com a natureza. São as leis morais. Então, quando nós temos que crescer em relação à harmonia perante as leis, temos que nos harmonizar perante as leis materiais. Não podemos desrespeitar a natureza, não podemos destruir a natureza, porque receberemos as consequências. E temos, porque isso também é moral, e temos que nos harmonizar com o nosso irmão, ocupando o nosso tempo de coisas que são boas, úteis, verdadeiras, coisas que são belas. Porque a doutrina espírita, sendo científica, dentro desse tríplice aspecto, científico, filosófico, religioso, ela elimina de nós o mito, o mítico, o místico, no sentido pejorativo da palavra, o mágico, o maravilhoso, porque tudo é maravilhoso, porque tudo é obra de Deus. O sagrado, porque todos os lugares são sagrados, porque são lugares criados por Deus. E em todo lugar está o reino dos céus. Ou não, se nós não fizermos desse local um local que seja um local afim do bem. Então todo local, num sentido mais amplo, até um umbral, é um local de Deus, porque está dentro das obras de Deus. É óbvio que pontualmente pode estar em desequilíbrio, mas é
uma questão pontual. Então, eu não preciso ir para um local que é um local santo, um local sagrado, porque eu posso estar em harmonia com Deus, que está em todos os locais, em qualquer lugar, em todo lugar pode ser sagrado. Na prática, nós criamos um caráter sagrado aos locais, na medida em que nos reunimos com propósitos evoluídos. Então, onde houverem 2 ou 3, ou 2 ou mais, dependendo da tradução, reunidos em nome de Jesus, ali eu estaria. Ou seja, onde houver um mínimo de fraternidade, de trabalho em conjunto e de propósito superior, pela lei de afinidade, de assimilação e repulsão dos fluidos, aqueles espíritos que têm sintonia vibratória se aproximarão. Porque o mundo espiritual está em profundo intercâmbio, constante intercâmbio conosco. Já dizia o apóstolo Paulo, em tudo que fazemos há uma nuvem de testemunhas. Então a doutrina espírita nos oferece esse arcabouço sólido, profundamente promotor de cultura, porque nos estimula inclusive a crescer culturalmente em outras áreas, para que nós tenhamos condição de superar as nossas fragilidades internas, os nossos traumas internos, e superar as dificuldades externas que a vida nos impõe. E com isso crescer, e com isso desenvolver os nossos talentos, as nossas aptidões, aquilo que está dentro de nós em germe, desde que nós fomos criados simples e ignorantes, e que nós estamos trabalhando lenta e gradualmente para desenvolver esses potenciais. Dentro desse contexto, nós temos que fazer uma análise sobre o que temos feito da nossa encarnação. O que temos feito das oportunidades iluminativas que Deus nos oferece. Joana de Ângeles, aproveitando uma análise de um psicólogo anglo-soviético, Pedro Ouspensky, ela diz que existem 2 classes de espírito, de homens encarnados. Os homens fisiológicos e os homens psicológicos. E que os homens fisiológicos restringiriam as suas manifestações, os seus interesses, as suas preocupações no dia a dia às questões básicas do instinto, da manifestação da vida instintiva. Comer, se nutrir, a nutrição, dormir e ter contatos sexuais. Então o homem meramente fisiológico é o homem que vive estritamente para as manifestações básicas da vida material, do instinto. Mas existe um outro grupo, os homens psicológicos, que além dessas manifestações básicas, apresentam um fator que os diferencia de forma bem significativa. Eles têm ideais superiores, propostas superiores de vida. Eles têm por que lutar, um objetivo de vida, um objetivo dentro do bom, dentro do útil, dentro do verdadeiro, usando o critério socrático, né, os 3 tribos famosos de Sócrates. Então, a pessoa tem um propósito, ela vive com um objetivo. Dentro do campo do bem, pode ser a sua família, pode ser o seu trabalho, pode ser na área religiosa, pode ser na área filosófica, pode ser na área científica, pode ser na prática da caridade material, pode ser na prática da caridade espiritual. Então, um mundo de opções para que a gente se encontre, para que a gente encontre onde a gente se sente melhor dentro da prática do bem. A diversidade de dons, diz o apóstolo Paulo, mas o Espírito é o mesmo. Então, examinai tudo na carta aos Tessalonicenses, retende o que é bom. Então, e só para fechar essa parte, quando Jesus, o mestre, encontra João e Tiago, João e Tiago foram dar o relatório para o mestre de uma excursão, que ele estava treinando os apóstolos, e eles foram 2 a 2. E eles disseram, mestre, encontramos pessoas que pregavam evangelicamente, citavam o Senhor, e que não era do nosso grupo, então nós os expulsamos, nós os proibimos. E aí Jesus os surpreende e diz, vocês não sabem de que espírito vocês são? Aqueles que não estão contra nós, estão por nós. Ou seja, dentro do campo do bem, temos um leque de opções. E cada pessoa tem uma área em que se afiniza mais. Se o indivíduo está trabalhando no bem, que a gente dê apoio. Mesmo que não seja exatamente a área que eu me afinizo mais. Porque eu também gosto de ter liberdade para trabalhar numa área que eu tenho mais habilidade, e de repente numa outra área eu tenho mais dificuldade.
Então, através dessa busca pelo ideal superior, nós damos um sentido maior às nossas existências. Hegel, o filósofo alemão, dizia isso, que os homens comuns são medidos dos pés à cabeça, mas os grandes homens da cabeça ao infinito, através dos seus ideais superiores, porque as suas ideais ficam para a eternidade, ficam para as futuras gerações, e geram uma contribuição tanto para as gerações contemporâneas como para as futuras gerações. Mas todo esse ideal superior, toda essa busca de transformação da criatura, tem, na certeza da imortalidade da alma, um requisito muito importante. É claro que é um requisito, mas não é um requisito 100% imprescindível, porque há criaturas materialistas que têm uma consciência ética, têm uma consciência no campo do bem e de fraternidade extraordinária. Então, é um requisito importante, mas não é, de certa forma, totalmente imprescindível. Mas é claro que na medida em que nós temos uma convicção na imortalidade da alma, essa fé, se for raciocinada, que é a única, que é inabalável, que é a única que pode encarar frente a frente, face a face a razão em todas as épocas da humanidade, ela gera uma força de resignação perante a dificuldade, uma força motriz no trabalho do bem, realmente que nos faz realizar tarefas que nós, em princípio, não acreditaríamos que fôssemos capazes. É uma coisa extraordinária, porque você vê propósito. Quem sofre sem saber por que sofre, sofre muito mais do que uma única vez. Porque revive o sofrimento, não entende, vive uma angústia e não tem paciência de esperar as dificuldades passarem. Porque normalmente as dificuldades passam pela nossa vida. Nós sofremos e quando vê, muda o contexto e a gente começam outras dificuldades em outros contextos, mas a gente alivia, tem momentos felizes. E essa consciência, como diz a mensagem inicial, não vos canse de fazer o bem, porque a seu tempo, se não houvermos desfalecido, ceifaremos. Paulo aos Gálatas. Essa consciência de fazer o bem, ter resignação, ter disciplinas e esperar, essa atitude de estoicismo frente às dificuldades, ela pede uma consciência de saber para onde nós estamos caminhando, uma noção clara, e a imortalidade da alma fornece isso. Mas para chegarmos nessa convicção, temos que ter uma fé científica, e aí vem a análise do fato. Já dizia Voltaire, o filósofo francês, nada mais brutal do que o fato. Então o indivíduo, ele pode falar o que for, mas ele não pode negar o fato. O fato, o fenômeno natural. E é a partir do fato que Allan Kardec desvela a codificação para nós. Sem nenhum preconceito, porque no primeiro momento ele também não foi tão predisposto a aceitar. E isso era importante, porque ele foi convencido passo a passo, eliminando as hipóteses mais pragmáticas, mais plausíveis, mais imediatas, que obviamente estão na matéria. Se acontece um fenômeno, eu não sou médium, eu não tenho uma mediunidade tão ostensiva, acontece um barulho em casa, as minhas primeiras hipóteses, obviamente, é de um fenômeno natural, material. E assim Kardec agiu. Na medida que ele eliminou as hipóteses, mas eliminou em alguns casos, porque ele obviamente constatou que havia fenômenos anímicos, fenômenos dos próprios médiuns, mas que esses fenômenos não explicavam a totalidade das ocorrências ditas, mais modernamente, paranormais. Então ele começa a pesquisar esse fato, que em princípio seria o fenômeno mediúnico, mas há fenômenos afins. Tem uma interface com a mediunidade, a experiência de quase morte, a lembrança de vidas passadas, porque na base de todos esses fenômenos estão as propriedades do corpo espiritual, do perispírito. Então eles têm um fundo de semelhança. Então a doutrina espírita também soluciona uma questão que foi sempre uma dificuldade dos filósofos entenderem as questões religiosas, as questões ditas espirituais. Porque essa discussão do espírito não poder agir sobre a matéria sempre foi uma discussão muito exaustivamente mantida.
Mas Kardec trouxe a chave da solução dessa questão. Existe um perispírito, um corpo espiritual semimaterial, que segundo André Luiz nós sabemos que já tem várias camadas, ao corpo mental, ao duplo etérico, que é o corpo vital na linguagem de Kardec, é o corpo constituído por fluido vital ou por ectoplasma, se pensarmos na linguagem da metafísica de Charles Fichet, uma vez exteriorizado seria o ectoplasma. Então, é aquela cola fluídica que mantém o perispírito conectado ao corpo. Então, o próprio perispírito já foi desdobrado em camadas, mas ele é a síntese dessa interface entre o espírito e o corpo físico. E é a base do entendimento de uma série de interações fluídicas. Por que se eu estou em sintonia com o espírito desencarnado inferior, ele afeta a minha condição física? Eu sinto mal-estar. Eu visito determinada pessoa, a minha cabeça dói. Meu estômago embrulha. É verdade, acontece. É claro que a pessoa teve um estômago, um mal-estar, num primeiro momento, ela não vai admitir essa hipótese. Mas, na medida com o estudo doutrinário, ela pode identificar, sim, quais são as suas facetas do ponto de vista mediúnico, mesmo que não seja um médium no sentido de ação ostensiva, mas todos nós temos um mínimo desse processo. Daí, apesar de nem todos sermos médios de ação, todos somos médios do ponto de vista geral. Porque todos podemos ter a sintonia psíquica, mente a mente, através da sintonia fluídica, que é o contato com os espíritos afins. Seria a conexão do plugue com a tomada, como diz Manuel Flamengo de Miranda. Se todos nós podemos ter esse contato fluídico, a sintonia mental pode gerar consequências físicas. Daí as obsessões seriam obsessões físicas. Então, na obsessão, eu posso ter telas mentais. A gente até balança a cabeça para o pensamento sair. Mas ele volta. Se for um exercício de disciplina somente do pensamento e não tiver no coração. Eu falo, puxa vida, eu preciso melhorar o meu padrão vibratório. Eu tenho imagens mentais, eu estou fazendo a prece. E Manuel Flamengo de Miranda fala isso no livro Nas Fronteiras da Loucura. Tem pessoa que chega no centro espírita de noite e vai fazer a prece. E no momento da prece, no final, ela está concentrada, ela está orando com sinceridade. No meio da prece ou no final, aparece uma imagem deprimente, ou uma imagem chula, ou uma imagem negativa no meio da prece. A pessoa está vendo, eu sou desgraçado mesmo. Porque nem na prece eu consigo ser abençoado. A pessoa diz, isso é impossível, como é que acontece isso? É porque no momento em que nós desligamos um pouco da nossa concentração no presente, que o sentido nos traz, o consciente, como diriam os psicólogos, aquilo que está no subconsciente, que é o inconsciente mais recente, o inconsciente próximo, eclode. Então, eu passei o dia inteiro pensando besteira. No momento que eu desligo do inconsciente, eclode as imagens. Porque o pensamento, a mente, ela entende a evocação, ela não para porque eu estou concentrado, porque eu não estou concentrado, porque eu entrei no centro, porque eu saí do centro, porque eu cheguei numa banca de revista, porque eu entrei na internet e vi umas coisas horrorosas. Porque a internet é um bom ensinamento do livre-arbítrio para nós, né? Você tem de tudo, coisas maravilhosas e coisas horrorosas. Tudo depende do clique, do mouse, a culpa é do mouse, né? E aí, né, da interface, né, do mouse. Então, na medida em que muitas vezes eu tenho as minhas fragilidades morais e chega aquele spam, né? E eu falo, aí eu fico com o mouse ali, eu não vou clicar não. Acabo clicando, aí vem, porque a gente já sabe, né? O indivíduo está enviando, então a gente já faz uma ideia do que ele está mandando. Aí a gente clica. É só curiosidade, não vai fazer. E aí, aquela imagem fica na nossa mente, fixa. E a gente vai, muitas vezes, revivendo. E espíritos que querem nos prejudicar, muitas vezes usam aquilo como tela mental, projetando. São os painéis da obsessão, como diz o Manuel Flamengo de Miranda. Então, muitas vezes a gente fica numa força muscular, né? A gente até faz força como quem vai fazer uma barra, né? um apoio, a gente fica até assim na hora da prece, mas
no nosso coração, a gente tem mantido uma alimentação dos sentimentos negativos ou das sensações negativas. Porque o pensamento ele é dinâmico e ele não para nunca, nem durante o sono. Não para nunca. Só que nós podemos trabalhar a matéria-prima, o pão do espírito, a matéria-prima que são as informações. É claro que eu não posso e nem devo querer selecionar, cometendo erros que religiosos cometeram no passado. Eu vou me isolar, o mundo é o pecado, eu não posso olhar isso. Não. A gente tem que ter essa capacidade de interagir com o mundo com tranquilidade, sem se contaminar. Agora, se eu, dentro do meu processo de autoconhecimento, identifico pontos mais frágeis, eu sei aonde eu preciso ter uma vigilância maior, evitando determinadas oportunidades negativas, determinadas sugestões que possam me abalar. Daí, a frequência à casa espírita é muito importante, assim como o Evangelho no Lar, assim como a leitura de um livro. Diz André Luiz, livro novo, ideia renovada. Por quê? Porque você está fornecendo um pouco de material de elevação para a sua mente, para os seus sentimentos trabalharem. A gente oferece tanta coisa negativa, mas é necessário um certo esforço. Pegar um livrinho, você tem que parar uma hora, você tem que ter um mínimo de disciplina. E não é fácil. Então, a gente tem que ter essa disciplina, esse esforço. Às vezes o livro tem alguns pedaços que a gente não gostou tanto, vamos fazer um esforço. Ou se a gente parar o livro, vamos pegar um outro. Porque nós estamos em contato com o material que é edificante para nós, que é positivo. Só a pessoa que enlouquece ou que está surtando que começa a fazer isso, e acontece. Ela não gosta e faz, porque ela está em estado de perturbação. Já está com um processo de obsessão instalado muitas vezes, ou no mínimo auto-obsessão. Às vezes acontece. Mas essa é mais fácil de controlar, porque é uma atitude negativa que eu não tenho, que eu não gosto. Então o mínimo de disciplina é suficiente para eliminar. Agora, a atitude negativa que me dá algum tipo de realização, essa é difícil de eliminar. E aí, qual é o erro muito frequente nosso? A gente tenta substituir essa pela boa que a gente não gosta. Então a pessoa fala assim, rapaz, eu estou com um problema. Os vícios. Um problema no álcool. Aí o companheiro chega e fala assim, mas vem cá, vamos visitar uns doentes. Ele falou assim, mas muito provavelmente não vai funcionar. Porque aquele, se o indivíduo não está com amadurecimento, se ele não gosta de fazer visita, ele vai sentir dificuldade. Ele pode até um esforço da consciência fazer durante um tempo. Mas se ele não for uma pessoa muito focada, muito disciplinada, a tendência é que ele deixe. Então é mais eficiente, num primeiro momento, tentar o quê? Substituir o mal que nós gostamos por um bem que nós gostamos. E tem muita coisa boa que a gente gosta. É uma questão de saber substituir. Até numa locadora, no momento de entretenimento no final de semana, tem uns filmes horrorosos e tem uns filmes que trazem algum crescimento cultural, pessoal. É uma questão de escolha, livre-arbítrio também. Então, sutilmente nós vamos fazer essa escolha e vamos mudando o nosso padrão vibratório dos nossos pensamentos. André Luiz, em Mecanismo da Mediunidade, diz que os espíritos superiores pensam numa frequência mais curta. E os espíritos atrasados pensam os espíritos superiores pensam num comprimento de onda mais curto, maior frequência. E os espíritos atrasados pensam num comprimento de onda maior, menor frequência, menor energia. Então é como se fosse uma sintonia com a rádio, ele faz uma correlação. Porque somos, diz André Luiz, uma antena, uma rádio, uma estação emissora e uma estação receptora, que não para nunca. Aí que está o ponto, que não para nunca. E se não para nunca, a prece não vai ser um passe de mágica, e nem o passe vai ser um passe de mágica, perdão do trocadilho. Se a pessoa fica o dia inteiro pensando besteira. Então, tinha até um amigo meu que brincava sobre isso, que falava que gostava de morar perto do centro, porque ele tomava o passe e corria para casa, para não perder. Porque se a casa é longe, e se a gente vai conversando muito, né, a nossa conversa não resiste uns 4 quarteirões. E aí a gente vai conversando sobre o bem, sobre o amor, aquela coisa toda. E aí, né, passa o primeiro, passa o segundo quarteirão, a gente não... é difícil. Vai chegando no terceiro quarteirão, mas você viu que fulano... né, faltou o brilho. Então é difícil. Não?
Então a pessoa sai da casa e é verdade, porque nós vivemos o intercâmbio fluídico. Mas é um teste. É um teste porque a gente começa gradualmente a não carregar nas críticas. Fazer uma crítica menos carregada. Ou fazer uma análise um pouco mais ampla do contexto, das falhas, das ocorrências que nos afetam e afetam as nossas circunstâncias. Porque nós temos essa dificuldade, os hábitos. Os hábitos. Educar é a arte. Educar-se é a arte de adquirir hábitos. Allan Kardec, numa das notas de rodapé de O Livro dos Espíritos. Então, se a gente pensasse, por exemplo, em Chico Xavier, a gente se impressionaria com a capacidade de foco, de disciplina. Porque naquele famoso diálogo de 1931, quando ele estava perto daquelas águas, nos fundos da indústria, Pedro Leopoldo, e ele conversou com o Emmanuel aparece para ele pela primeira vez e pergunta: você quer trabalhar na mediunidade com Jesus? E ele devolve uma outra pergunta: e o senhor acha que eu tenho condições para isso? E ele responde: perfeitamente, desde que atenda aos 3 requisitos da tarefa com Jesus. E aí ele pergunta: e quais seriam eles? Primeiro, disciplina. Segundo, disciplina. Terceiro, disciplina. Só que a conversa não termina aí. Porque logo depois, Emmanuel fala para ele: nós temos uma tarefa a cumprir. Nós temos que realizar algo. E o Chico pergunta: e o que seria esse algo? E aí o Emmanuel falou assim: para começar, 30 livros. E aí o Chico Xavier: 30 livros? Né? Mas o meu pai vai ganhar sorte grande, porque ele era vendedor de bilhetes da Loteria Federal. E ele falou assim: não, nada disso. A sorte grande, ele deu aquelas respostas bem emanuelinas, né? A sorte grande é a fé no Senhor e o trabalho diário, aquelas coisas. E os livros virão pelos caminhos que aprouver a providência divina. Porque o Chico falou assim, o Chico já perguntou: mas e os lápis? E o papel? Eu não sou pobre, não tenho dinheiro. E ele falou: os livros virão. Isso foi em 1931. Aí o Chico conta que logo depois eles mandaram à Federação Espírita Brasileira os originais de Parnaso de Além Túmulo. Um livro realmente antológico, verdadeiramente antológico, com 285 poesias dos maiores poetas de Portugal e do Brasil. E a Federação Espírita Brasileira aceitou o livro para publicação, porque ela já havia publicado, de Fernando Lacerda, o médium português que veio para o Brasil, médium extraordinário, um livro no mesmo gênero. E obviamente a qualidade era indiscutível do Parnaso. E aí ela aceitou. A partir daí, o Chico começou o trabalho da psicografia. E no ano de 1947 ele concluiu os 30 livros. E aí ele chegou para o Emmanuel e falou assim: e aí, terminamos a nossa missão? E o Emmanuel disse: os mentores nos disseram que a nossa missão foi desdobrada em mais 30. Mais 30? Não é daquele jeito dele, né? E pelo menos ele conta, assim, a gente não sabe se foi assim, mas ele conta pra nós, né, sempre dando aquele toque de humor. E aí, mais 30. No ano de 1958, ele inteirou 60 livros. E aí ele encontrou Emmanuel apareceu e ele perguntou: prefeitor, concluímos a nossa tarefa, os 60 livros? E aí Emmanuel deu uma resposta assim: Chico, você sabe que eu também tenho que responder aos nossos maiores, aos nossos mentores. E eles desdobraram a nossa tarefa para 100 livros. Aí o livro: Chico, 100 livros? Mas será que eu consigo? Mais 40 e tal. E assim foi. No ano na virada de 69 para 70, o Chico estava mandando ao prelo um conjunto bom de livros e chegava no 100. E aí o Espírito Emmanuel apareceu para ele e falou assim: e agora, terminamos? Olha, Chico, a sua encarnação foi desapropriada. Mas como assim desapropriada? Foi desapropriada. Os mentores decidiram que você, enquanto o seu corpo aguentar, você tem que permitir que os espíritos manifestem, os espíritos dos nossos amigos, para trazer os livros, fornecendo ajuda à mensagem do Espiritismo e do Evangelho. Aí o Chico deu uma resposta, pelo menos ele disse que deu, né? Mas vamos confiar. Ele disse assim: mas o Espiritismo nos ensina o livre-arbítrio. E se eu decidir que eu não quero mexer mais com o livro? Aí ele disse que o Emmanuel respondeu: olha, Chico, os nossos mentores, eles têm bastante poder, eles têm uma
uma influência muito grande sobre o nosso planejamento reencarnatório. E se você decidir que você não quer mais trabalhar, eles podem te retirar do corpo a qualquer momento. Aí o Chico disse, a partir desse momento eu cheguei à conclusão que a gente deve ter muito cuidado em relação aos deveres e às orientações que vêm de cima. E de fato, no programa Pinga Fogo, em 1971, perguntaram para o Chico por que ele tinha um olho com tanto problema. Por que ele não recorreu a Zé Igual, o médium do Dr. Fritz, ou aos amigos espirituais do Dr. Bezerra de Menezes, que poderia auxiliá-lo, ou mesmo a medicina terrena, né, com a ajuda dos espíritos amigos da área da medicina. E ele deu uma resposta dizendo o seguinte, que aquele olho que tanto sofrimento causava para ele, era um grande auxílio, porque ele se sentia como um animal, né, aquela unidade do Chico, ele se sentia como um animal no trabalho. E quando ele desviava um pouco do trabalho, o olho piorava, e aí ele voltava para a tarefa. E aí aquilo gerava uma disciplina. Já no ano de 1985, numa entrevista a Bandeirantes, ele teve a ocasião de dizer, eu estou doente, mas estou bem. Então, a gente nota que o Chico sempre nos sugeria, sem uma sugestão que tivesse uma conotação de superioridade, minimizando a sua condição espiritual, e André Luiz diz isso, que é de bom tom nas esferas superiores, que o espírito superior diminua um pouco a sua glória íntima, quando está em contato com espíritos que não têm a mesma condição. E ele sempre sugeria isso para nós, que no dever nós estamos mais próximos da felicidade. Porque normalmente, na vida física, o que a gente nota é o seguinte, a pessoa tem um surto, cansa, né? Não, é igual a mensagem, não cansei de fazer o bem, né? Ela cansa o momento de fazer o bem, ela tem um surto e larga o dever. Ela larga o dever alegando que vai buscar a sua felicidade. Normalmente é assim. E normalmente as coisas não funcionam dessa forma. Porque ninguém construirá a felicidade fora do dever, do trabalho, da tarefa bem cumprida, e sobre a infelicidade de qualquer irmão. Construindo a nossa felicidade sobre a infelicidade de qualquer irmão. O Raul Teixeira, numa análise bem pessoal sobre as 4 nobres verdades budistas e o desdobramento que Siddhartha Gautama faz daquelas 4 nobres verdades, ele diz que nós só eliminaremos o nosso karma negativo, né, para usar a expressão budista, nós só eliminaremos o nosso karma negativo através de um coração que ame, de mãos que trabalhem e de uma consciência o mais limpa possível. E aí a gente poderia falar assim, mas se a minha consciência já está pesada, o amor cobre a multidão dos pecados. Então, mais trabalho, mais amor, porque eu reajusto as causas anteriores. Diz André Luiz, Ação e Reação, capítulo 14, que as novas causas no bem anulam ou atenuam, dependendo da intensidade, as causas antigas no erro, no equívoco, as causas pretéritas. Então, aquilo que Jesus disse, muitos pecados lhe são perdoados na casa de Simão o fariseu, porque ela muito amou, para aquela mulher que lavava os seus pés com as lágrimas e algumas essências, os cosméticos da época, e enxugava com os próprios cabelos, e ele diz isso, porque o fariseu ficou meio escandalizado, porque para ele ela não era uma pessoa boa, a moça que estava em contato com Jesus, e ele diz, muitos pecados, Jesus diz, muitos pecados lhe são perdoados porque ela muito amou. E Pedro, numa síntese muito bela, ele diz, o amor cobre a multidão dos pecados. Então as novas causas no bem, porque o nosso passado está conectado ao nosso presente, está conectado ao nosso futuro. Mas como o passado está conectado ao presente, está conectado ao futuro? Porque nós, a cada dia, podemos mudar o nosso planejamento reencarnatório, inclusive. Podemos mudar o amanhã. Diz Chico Xavier, que ninguém pode voltar no tempo e fazer um novo começo, mas todo mundo pode começar agora e fazer um novo fim. Há uma passagem da vida de Reinaldo Leite, orador de São Paulo, conhecido como Arauto do Espiritismo, há pouco tempo desencarnado, que é muito bonita. Ele diz que ele, em determinado momento, ele recebeu informação, ele recebeu um exame, que ele estava com câncer. E ele leu aquele exame, teve um choque naturalmente, ele já tinha uma certa previsão, mas sempre existe aquela esperança.
E veio aqueles nomes técnicos, melanoma, carcinoma, aqueles nomes técnicos, né, médicos, que indicam a presença do tumor maligno. E ele ficou sensibilizado, mas ele era uma pessoa já muito preparada e muito tranquilo, e ele ficou um pouco impactado, mas tentando racionalizar. E a partir de alguns minutos ele liga, ele pega o telefone e liga para sua esposa, para contar para ela. E ele diz, olha, o exame deu isso, e isso é câncer. Ela disse, não, não, isso não é câncer. Ele falou, é câncer. Não, não é câncer. Ele falou, é câncer. Não, ele falou, calma, para. É câncer, vamos pensar com muita calma, vamos recorrer a Jesus, vamos pensar com muita calma. Aí tentou acalmá-la, né? Pelo telefone, né? Nem sei se é uma notícia boa para dar pelo telefone, mas enfim. Ele tentou acalmar, aí despediu, desligou o telefone. Nesse momento que ele desligou o telefone, ele que conta. Ele estava um pouco abalado, a reação da esposa também. E aí ele falou assim, e agora o que eu vou fazer? Nesse momento aparece a mentora espiritual dele, de nome Maria Angélica. E ela responde, meu filho, agora você vai trabalhar. E ele não entendeu muito bem, ou perguntou para ver o que ela queria dizer, que ele falou assim, minha irmã, a senhora já viu a minha agenda? Porque ele tinha uma agenda muito pesada, tanto no trabalho material como advogado, como no trabalho de divulgação doutrinária, no trabalho espírita. E aí ela, como já esperando, né, ela falou assim, meu filho, agora você vai trabalhar você. Porque nem sempre o nosso trabalho no bem nos sensibiliza a ponto de fazer com que a gente se torne bom, ou pelo menos se torne substancialmente bom. Porque nós não podemos menosprezar o trabalho no bem. Às vezes o impacto que ele está nos causando, nós não entendemos de pronto. Nós somos espíritos ainda imaturos para avaliar o tanto que nós estamos evoluindo em relação às experiências anteriores. Eu não lembro, conscientemente pelo menos. Nós sabemos o que nós fomos analisando as nossas tendências de hoje. Mas com detalhes a gente não lembra conscientemente. Então, e nós não temos aquela maturidade espiritual para avaliar se o tanto que eu estou andando. Então, o trabalho no bem tem que gerar bondade, felicidade, plenitude, mas não necessariamente isso é tranquilo, esse processo. Então, ela fazia esse alerta para que ele trabalhasse, mas para que ele sentisse a melhoria, sentisse a bondade no coração que o trabalho no bem tem que despertar. Porque às vezes a gente se estressa no trabalho no bem. O trabalho no bem é muito estressante normalmente. Né? Porque a gente tenta trabalhar no bem, mas a gente ainda não é bom. Então é uma coisa muito, muito atrapalhada. E a gente se perde muitas vezes no trabalho que deve ser de libertação. Então trabalhar mais. Sentindo o bem que o trabalho no bem gera. Porque o bem faz bem a quem o pratica. Né? Há uma passagem também interessante que ilustra essa questão da mudança do nosso destino. A mudança do dia de amanhã na medida em que a gente sabe aproveitar o hoje. O grande orador de Niterói, Raul Teixeira, ele conta que estava previsto, segundo informações do mundo espiritual, para ele desencarnar no ano de 1986. E ele estava viajando numa tarefa de divulgação doutrinária, ele ia fazer uma conferência, proferir uma conferência no Mato Grosso do Sul, na posse de um novo presidente da federação daquele estado. E aí ele estava andando num carro quando uma caminhonete, né, na rodovia, quando a caminhonete acertou o carro que ele estava, o carro capotou várias vezes, inclusive o indivíduo que estava do lado dele morreu. No acidente ele foi projetado, ele ficou todo ensanguentado, todo arrebentado. E naquele acidente ele viu a sua mãe, ele viu nitidamente a mãe do Raul, né, a mãe dele, que havia desencarnado quando ele tinha 4 anos. E ele sobreviveu. Passou um tempo, amigos espirituais informaram que estava previsto que a encarnação dele seria curta, a presente encarnação, e que ele deveria desencarnar naquele acidente. Mas que, em função dele estar produzindo razoavelmente bem, segundo a avaliação da espiritualidade, e em função da intercessão da mãe dele e de protetores espirituais, foi permitido que ele ficasse mais. E ele está aí até hoje. Né? Caso parecido aconteceu também com o primo do Divaldo Pereira Franco, o Nilson de Souza Pereira, que é quem administra a Mansão do Caminho, dando a base para que o Divaldo faça as viagens de divulgação, as palestras. O Divaldo passa grande parte do ano
fora de Salvador. E é o Nilson, que é um dos principais articuladores, organizadores do trabalho ali com as crianças. E também do Centro Espírita Caminho da Redenção. E isso já faz bastante anos, foi na década de 90, até no começo da década de 90, o Nilson foi desenganado pelos médicos, porque ele tinha câncer de próstata e estava bem avançado. E os médicos identificaram uma metástase. E ele tinha um problema cardiovascular muito grave, inclusive com entupimento coronariano, que dificultava, porque as medicações que poderiam ajudar no câncer afetavam a sua condição cardiovascular, sua condição circulatória. E os medicamentos circulatórios prejudicavam o câncer, que já estava no início de metástase. E aí o Divaldo conta que chegou para o Nilson e falou: olha, Nilson, os médicos estão dizendo que você vai viajar, que você vai morrer. Eu queria saber o que você acha, se você está pensando a respeito, como é que você está vendo isso aí, o que a gente vai fazer. E aí o Nilson falou assim: olha, eu quero morrer trabalhando. Ter as dores mais acerbas no trabalho. Morrer no trabalho. Né? Cabe um parênteses, né? Reza a lenda que perguntaram para Francisco de Assis certo dia, que estava carpindo no terreno, o que ele faria se o fim do mundo fosse no dia seguinte. Ele diz: eu ia continuar carpindo esse terreno. Porque a pessoa que está plena na sua atividade, porque sabe da importância, por menos repercussão na mídia, né, que tem essa atividade, se ela sabe que a atividade está no campo do bem, ela está em paz. Né? Bom, fechemos esse parênteses. Então o Nilson falou: morrer no trabalho. E aí o Divaldo disse que começava o trabalho de passes, que normalmente a gente não dá o devido valor. Né? Trabalho de passe. E ele ensinou algumas técnicas para o Nilson, de meditação, de reflexão, para que ele aprofundasse o trabalho de meditação diária, auxiliou ele em trabalho de passes. E ele melhorou, ele sarou do câncer, ninguém sabe como, os médicos ficaram chocados. É claro que isso não vai acontecer sempre, mas é um ensino. Porque mesmo para morrer, diz Joana de Ângeles, é interessante que a gente morra em boa hora. Uma vez ela comentou, ela falou isso para o Divaldo, meu filho, ela apareceu e falou assim: meu filho, você ore a Deus para morrer numa boa hora. E aí o Divaldo deu uma resposta: minha irmã, mas para morrer não tem hora boa, toda hora é ruim. Né? E aí, bom, ele conta que ele falou isso, a gente não sabe, né? Porque a gente não sabe se eles são assim tão topetudos com os mentores, né? Mas enfim, ele disse que ele falou. E aí ela falou assim: meu filho, tem hora boa sim. A hora que você se sente em paz, a hora de uma tarefa bem cumprida no campo do bem. Porque a hora da raiva, a hora da tela mental negativa, a hora do ressentimento é uma hora terrível. Porque normalmente a gente gasta um tempo para voltar desse estado mental. E não adianta, você pode ter lido N livros, você pode ter lido no mundo, ter um conhecimento doutrinário profundo. Você se perturba, emocionalmente se abala, você gasta um tempo para se recuperar. É claro que as pessoas mais aptas têm uma condição de se estruturar mais rapidamente, mas ainda assim, quando a gente se desequilibra, a gente gasta um tempo. Por isso que é melhor tentar não se desequilibrar, daí o olhar, vigiar e orar de Jesus. Tentar evitar o desequilíbrio. Porque dentro dessa conexão espírito, que é a mente, perispírito e corpo físico, a todo momento nós estamos gerando paz, saúde, bem-estar ou dificuldades para nós mesmos. Então, a tarefa que Deus nos deu a realizar é o nosso grande cartão de apresentação no mundo espiritual. No livro Vozes do Grande Além, de Espíritos Diversos, há uma mensagem de André Luiz em que o benfeitor diz que a nossa vida física é como se fosse uma criatura que fosse fazer uma viagem muito importante para prestar depoimento num julgamento em que ela é acusada. E que todas as condições materiais, o dinheiro, o corpo material, são como um amigo um pouco arrogante que fala assim: eu não tenho tempo para ir com você. Os amigos que nós fizemos são aqueles que viajam conosco e que vão até o júri, o local do julgamento conosco.
mas que a partir dali silencia. E as boas ações que nós fizemos, a obra no bem que nós realizamos, é o nosso grande advogado, é a nossa grande testemunha, que se empenha em lutar pela nossa defesa. E de fato toda a obra do André Luiz mostra isso. Tudo que realizamos no campo do bem funciona como valor e grande valor para a nossa advocacia, para a nossa defesa no mundo espiritual. André Luiz conta em Nosso Lar a sua experiência, que as suas mais de 6.000 receitas, e que não foram doadas com tanto amor assim. Ele usa a expressão troça, quer dizer, com certo pouco caso, né? Mas que isso foi a base do socorro que ele recebeu para ser recebido em Nosso Lar, além da intercessão da sua mãe e de mentores. Mas essa intercessão tinha que basear em algo que ele tivesse oferecido à vida. Porque diz a questão 132 do Livro dos Espíritos, qual é a finalidade da nossa reencarnação? Primeiro, a evolução do espírito. E segundo, trabalhar e contribuir na obra da criação. Então nós viemos para o mundo para nos evoluir, mas para ajudar Deus na sua obra. Como diz Kardec e também Emmanuel, agindo perante nós mesmos, perante a família, e a família não é só a família física, é a família espiritual, envolvendo os amigos, os companheiros de trabalho, os vizinhos, aqueles que estão em contato mais direto conosco, e a sociedade. E nós espíritos poderíamos acrescentar, perante a doutrina e o evangelho. Porque a maior caridade que nós podemos fazer pela doutrina é a sua divulgação. Porque a gente divulga, democratiza o acesso à paz de espírito, esse caminho, a verdade da vida que leva ao Pai, e que a doutrina espírita decodifica, a gente favorece o acesso das outras pessoas. Então que nós tenhamos bastante consciência da importância do dever, do trabalho no bem, da ocupação útil das nossas horas. Trabalho é toda ocupação útil, diz o Livro dos Espíritos. Porque só no trabalho do bem que conseguiremos superar os nossos traumas, as nossas dificuldades, para termos paz. E na medida em que caminharmos nesse sentido, seremos felizes, pelo menos dentro de uma felicidade relativa, desde já, desde encarnado, independente das circunstâncias exteriores da nossa vida, porque teremos paz no nosso coração. E como diz o apóstolo Paulo, se é para padecer, porque a gente não sabe, na vida a gente não sabe se vai acontecer coisas boas ou coisas ruins, que padeçamos fazendo bem, porque teremos o maior tesouro que nós podemos levar, que é a nossa consciência em paz. Para concluir, lembrando do próprio apóstolo Paulo, porque a nossa glória é essa, um manifesto da nossa própria consciência. E todos nós temos erros, mas vamos trabalhar no bem para atenuar os erros que nós cometemos através do trabalho no bem. Então vamos fazer a nossa prece, preparando para o trabalho de paz, a segunda parte da nossa reunião. Senhor Jesus, nosso mestre amigo, amigos espirituais da casa, queremos agradecer esse momento onde nos sentimos mais fraternalmente unidos e mais próximos de Ti. Que o Senhor nos abençoe para que a gente realmente consiga sair da nossa casa espírita melhor do que quando a gente chegou. E que o Senhor fortaleça o trabalho dos nossos amigos passistas para que através do passe nós recebamos o auxílio adicional de energias que possam proporcionar o nosso reequilíbrio espiritual, perispiritual e físico. Nos ajude, Senhor, para que a gente tenha fé, esperança e um pouco mais de caridade para enfrentar as dificuldades do dia a dia, com um pouco mais de boa vontade, um pouco mais de resignação. Esteja conosco, Mestre Jesus, representando o Pai maior de amor, para que tenhamos força de enfrentar as dificuldades íntimas e as dificuldades que a vida nos oferece. Que o Senhor esteja conosco, nos fornecendo muita paz, hoje e sempre.